Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta segunda-feira, dia 11 de setembro do ano 2023. 11 de setembro do ano 2023 e estamos começando nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo é levar uma palavra de Deus de uma maneira clara, de uma maneira simples, junto com você, nós poder estudar e compartilhar uma palavra de parte de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações, para que nós possamos colocá-la por obra. Esse é o objetivo do Ministério Vindos do Pai, anunciar o Evangelho puro e simples para todas as nações, através de todos os meios possíveis. Amados e queridos irmãos, no capítulo número 13 de Mateus, ali nós temos uma passagem bíblica que tem muito a nós ensinar. E ela vai começar dizendo da seguinte maneira: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu semear. Mar de Galileia, um barco, multidão, Jesus pregando a palavra de Deus. Porém aqui, a palavra de Deus nos alerta, nos avisa, nos aclara de que Jesus estava pregando, Jesus estava falando por parábolas. Uma parábola é uma analogia, é uma ilustração, onde nós podemos então ali tirar um ensinamento, verdades para a nossa vida. Jesus estava falando através de parábolas. Neste caso, do capítulo 13 de Mateus, logo tem muitas outras parábolas do Senhor. Por exemplo, em Lucas 15, ali temos uma série de parábolas, como a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, enfim, ali tem várias parábolas também, assim como nos demais evangelhos. A parábola do semeador, nós vamos encontrá-la tanto no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Marcos. Parábola do semeador, o Senhor está falando de semente. Uma semente que é lançada, uma semente que é plantada. E vamos ver o que nos ensina esta palavra. Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda, e quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinham raiz, elas murcharam-se. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. E continua a palavra de Deus dizendo: e vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábola? Eles respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado.
porque aquele que tem para ele se lhe dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será quitado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejarão ver estas coisas que vós vedes e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvir e não ouvir. Antes de nós entrar diretamente na explicação da parábola, que é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai nos dar esta explicação, que é quem vai nos falar desta explicação da palavra do Senhor, nós vamos analisar esta passagem onde Jesus está falando de que muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Bom dia, nosso irmão Elias. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de segunda-feira. Amados, a parábola, ela tem a sua própria explicação a partir do versículo número 18, onde o Senhor Jesus começa a explicar e ensinar para os seus discípulos. Esta parábola tinha um propósito, era alertá-los, era avisá-los sobre a palavra de Deus que é semeada nos corações do ser humano. Agora, veja bem, porque eu falo por parábola? Porque eles não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Pareceria ser que Jesus estivesse falando para a nossa geração, nos nossos dias de hoje. E pareceria ser não, é uma realidade que a palavra de Deus está nos dizendo. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, hoje estamos vendo diante de nossos olhos se cumprir diante de nós mesmos. Diante de nós está se cumprindo a palavra de Deus. Aquilo que estava escrito, aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E vai cortando nossa pele, nossa carne, nossos ossos, chegando até o mais profundo da nossa médula. Bom dia, nossa irmã Maria. Vamos estar orando, sim, para que Deus venha derramar uma unção de cura sobre sua vida, que venha repreendendo esse espírito de enfermidade que neste momento está aí sobre sua vida. Que no nome de Jesus, esse espírito de enfermidade venha sair agora, para a glória do Senhor Jesus. Amados, uma geração que não ouve a palavra de Deus. Mas é interessante, porque todo mundo quer saber de Deus, todo mundo quer receber as bênçãos do Senhor, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ter multiplicação, todo mundo quer ter prosperidade, todo mundo quer ter cura, todo mundo quer ter paz, enfim, famílias restauradas, mas não querem a Deus. Por que não querem a Deus? Muitas vezes as pessoas vêm e até congregam, mas elas não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Elas o que querem é a oração do pastor. E isto tem levado
a que muitos homens corruptos, sem escrúpulos, sem amor, sem compaixão, tenham se aproveitado desta debilidade do homem e estão se aproveitando, saqueando aquelas pessoas que frequentam os seus templos. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, lobos vestidos de cordeiro, é o que nos fala a palavra de Deus. Mas isto é como consequência de quem? Quem fomenta isto? É o próprio ser humano. Se esses homens existem hoje, não é por culpa de Deus, ainda que sendo profético, porque Jesus disse que nos últimos tempos se levantariam falsos pastores, apóstolos, profetas, falsos, claro que sim, se levantariam nos nossos dias de hoje. Agora, o povo é quem fomenta e quem dá vida para aqueles que estão trazendo apostasia nesses dias. Por quê? Porque eles têm decidido não ouvirem a palavra de Deus. E ainda tem o atrevimento ou a ousadia de dizerem que tem uma grande fé em Deus. Meu amado e querido irmão, para ter fé em Deus é necessário ouvir a palavra de Deus. É o que nos diz Romanos, capítulo 10, verso 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não ouvem a palavra de Deus, torna-se quase impossível, ou praticamente impossível, de que venham terem a fé verdadeira. Então é isto que Jesus está explicando para os discípulos. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías. Ouvindo, ouvireis. Isaías diz, ouvindo, ouvireis e não compreendereis, e vendo, vereis e não percebereis. Que palavra! As pessoas estão vendo hoje, diante dos seus olhos, nossa geração hoje está vendo, está enxergando o que está acontecendo ao redor. E as pessoas dizem, é o fim, mas não tomam atitude. Estão sabendo que é o fim, mas não tomam atitude de consagrar suas vidas a Cristo, de consagrar suas vidas ao Senhor. Não tomam essa atitude. Elas estão olhando, mas na realidade não estão enxergando o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, diante dos nossos próprios olhos. Elas não estão vendo. Olha tudo que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Oramos pelas cidades que passaram por esses problemas de enchentes. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu agora ali na África. Eu me lembro bem, creio que é Marrocos, o país sim, que teve um terremoto nesses dias. Onde já vão mais de 2.000 pessoas mortas. Ontem foi isto. Mais de 2.000 pessoas mortas, sem contar os feridos, desaparecidos. Então, as profecias bíblicas estão se cumprindo. E nós estamos vendo, mas não estamos enxergando. Você está vendo, mas não está enxergando. É isto que o profeta Isaías estava falando. É isto que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vamos então agora sim para a explicação da parábola. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Verso número 18 do capítulo número 13 do Evangelho de Mateus. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. A parábola diz que vêm as aves do céu e comem a semente. Aqui Jesus está explicando. Aqueles que estão junto do caminho, mas não estão no caminho. Bartimeu, eu sempre utilizo Bartimeu como exemplo, porque tem muito para nós ensinar a vida de Bartimeu.
Bartimeu, a palavra de Deus diz que ele estava sentado estava sentado à beira do caminho. Ali estava sentado Bartimeu. O dia que ele se encontrou com Jesus, ele encontrou o caminho verdadeiro. Tem muitos que estão juntos no caminho, mas não estão transitando, não estão caminhando em fé pelo caminho verdadeiro. São aqueles que recebem a palavra de Deus e logo vêm as aves do céu e comem aquela semente. Roubam a bênção daquela pessoa. Você poderia estar ontem, que era domingo, pode ter congregado, pode ter estado da sua igreja. E se eu perguntar para você nesta manhã, qual foi a palavra que você ouviu no dia de ontem? Qual foi o versículo? Qual foi o capítulo? Qual foi o tema da pregação? Muitos simplesmente não vão saber, porque não estavam interessados em ouvir a palavra. O que eles desejavam sim era uma oração. Eles foram para buscar uma bênção, mas não para adorar e ouvir a palavra do Senhor. E o que deve nos motivar de congregar não é aquilo que Deus pode nos dar, é o que nós podemos fazer, essa adoração, esse agradecimento a Deus. Agradecer, ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Então a palavra cai ali junto do caminho, mas não tem lugar para ela germinar, para ela crescer, porque a pessoa saiu ali da igreja e voltou para o bar, voltou para a prostituição, voltou para a mentira, voltou para uma mesa de jogo, voltou para a droga, voltou para o adultério, voltou para o pecado. Pareceria que ela não ouviu, logicamente que não ouviu a palavra de Deus, mas a palavra de Deus foi semeada, a palavra de Deus estava ali, e ela não absorveu aquela palavra do Senhor. Logo, continua falando nosso Senhor Jesus Cristo, dando a explicação desta parábola. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos, e o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Queremos ressaltar aqui duas palavrinhas. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Quando vem a perseguição ou a tribulação por causa da palavra. Olha que isto são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, explicando a parábola para seus discípulos. Está explicando a parábola para os seus discípulos, de uma maneira particular. A palavra caiu no coração, mas não teve raiz. Não teve raiz. Não permaneceu. Não frutificou. Não deu fruto. Ficou ali e de repente esqueceram da palavra. Pela tribulação e pela perseguição. Ah, mas não é isto que eu pensei respeito ao Evangelho? Eu pensei que agora todas as coisas iriam mudar. Sim. Quando o Evangelho chega numa vida, quando Jesus passa a viver em você, a sua vida, ela é transformada. Sua mente é regenerada. Vai abandonar o mundo? Vai abandonar o pecado? Claro que sim.
É o que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus nos ensina. Mas também devemos de estar preparados, porque o dia mau vai chegar. A tribulação vai chegar, a perseguição vai chegar, a prova vai chegar, o deserto vai chegar da sua vida. Então, com isto que Jesus está dizendo, coloca por terra a tal de teologia da prosperidade, aquela de decreta, avança, conquista, derruba muralhas, caminha em fé. São palavras bonitas, mas também devemos estar preparados para suportar a tribulação, para suportar a perseguição. A perseguição. Estes dias estava ouvindo a rádio evangélica de Rosário do Sul, pastor conhecido nosso, e estava ouvindo a música, e a música falava sobre os mártires da igreja primitiva, a perseguição da igreja primitiva, quando os cristãos eram colocados no Coliseu romano, entregues às feras, aos leões, aos tigres, quando não aos gladiadores. E fizeram um louvor a respeito disso. E entre as coisas que se fala, que canta, diz como ela gostaria de estar, de ver a unção que encheu aquelas pessoas. Aquilo foi doloroso, aquilo foi terrível. Criancinhas recém-nascidas eram devoradas pelos leões. Mães viam seus filhos serem devorados pelos leões. Eram torturados até negarem a Cristo, porém eles não negavam ao Senhor. E hoje, por uma pequena perseguição, porque alguém critica a tua fé, porque o pastor não te deu um bom dia, ou passou na rua e não te cumprimentou, ou porque o irmão, porque a irmã não te cumprimentou, deixamos a congregação, deixamos de servir a Deus, abandonamos ao Senhor. Meu amado e querido irmão, é tempo de você criar raiz, se afirmar no Senhor Jesus, como o cedro. O cedro, ele cresce para baixo. Ele cresce primeiro para baixo, para logo crescer para cima. Primeiro ele aprofunda as suas raízes. E é engraçado que muitos cristãos desistem de Cristo exatamente por essa razão. Eles não querem terem raízes, eles não querem crescerem para baixo. Sabe por quê? Porque ao crescer para baixo, ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, ninguém vai massagear o seu ego. Então eles não querem terem raízes. São aqueles que a palavra cai no meio das pedras. Ela nasce, ela germina aquela semente, mas não tem raiz. Não tem raiz. E conheço pessoas. Conhecemos ao longo da nossa caminhada dezenas de pessoas que, por não terem raiz, logo se desviam da fé. Ou continuam tentando aparentar aquilo que realmente não são. Árvores sem raiz. Porque elas querem aparecer. E querem aparecer aonde? Nos púlpitos, na igreja. Ou querem louvar, querem pregar, querem
ser o pastor do pastor. Não sei se você me entendeu. Querem estarem ali como o centro de atração dentro do templo de Deus. Devemos de crescer para baixo. Devemos de ter raízes. Sem raiz, a planta morre. E também os que receberam a semente entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas pessoas você conhece que frequentaram os lugares onde se prega a doutrina da prosperidade, onde te dizem, dá 100 que vai receber 1000, a 100 que vai receber 10 vezes mais, ou 100 vezes mais. O mundo a sufoca. Olha o que está dizendo, é que ouve a palavra de Deus, os cuidados destes mundos, é o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quem está falando é o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o Filho de Deus, aquele que se esvaziou a si mesmo e entregou sua vida por cada um de nós. É Jesus quem está dizendo o engano das riquezas. O Evangelho não te promete riqueza. Jesus está dizendo o engano das riquezas. Cuidado com aqueles pregadores que falam somente de riqueza. Cuidado com aqueles lugares que falam somente de prosperidade. Cuidado com aqueles que não falam de arrependimento, que não falam do pecado, que não falam do inferno, que não falam do eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com esse tipo de pessoas. Os cuidados do mundo sufocam. Não quer abandonar ao mundo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado na minha carne, juntamente com Cristo. É isso que está nos faltando. Crucificar a nossa carne. Logo, mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. 100, 70 e 30 é a produção de frutos. Agora, que frutos são esses? Que frutos são esses? Certa oportunidade, Jesus disse que deveríamos demonstrar frutos dignos de arrependimento. Agora tem alguns que têm confundido os frutos com o trabalho na igreja, com a evangelização, com o louvor, enfim. Tem confundido isto. Têm sido enganados. Primeiro, frutos dignos de arrependimento. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós vamos dar lugar a que o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas. O Espírito Santo ele vai vir sobre nossas vidas. E o Espírito Santo vai produzir os frutos. Eu sempre estou falando sobre isto. O principal fruto que deve ser produzido por nós e que deve de aparecer em nós é o amor. O amor pelas almas. O amor pelo nosso próximo. O amor por mim mesmo. Se eu não me amo a mim mesmo, como vou amar ao meu próximo? O grande fruto do Espírito é o amor.
é a essência de Deus, é o DNA de Deus. Mas também não podemos deixar de falar de que Deus é justiça também. Hoje se fala muito que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se você lê a parábola do semeador hoje, com qual deles você se identifica? Aquele que está junto ao caminho? Aquele que não tem raiz? Aquele que é sufocado pelos desejos do mundo e a riqueza? Ou você é aquele que vai produzir fruto, e fruto em abundância? Como fala em João capítulo 15, da videira verdadeira. Com quem você se identifica na parábola do semeador? Meu Deus do céu e Senhor eterno, esta manhã, Senhor, eu quero levar a minha oração, Senhor, e o meu clamor ante a Tua presença, meu Pai. Senhor, nesta hora, oh Deus, eu quero orar de uma maneira muito especial por nossa irmã Maria, meu Deus. Senhor eterno, que Tu venhas, Senhor, derramar uma unção de cura sobre sua vida, meu Pai, agora neste momento, meu Deus. Vem renovar as suas forças, meu Pai. Senhor eterno, que ela venha levantar-se em fé, venha louvar-te, venha adorar-te, venha glorificar o Teu nome, porque grandes coisas Tu has de fazer sobre sua vida, Pai. Senhor eterno, repreendemos o espírito imundo da enfermidade que está operando sobre ela e declaramos uma unção de cura desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Pai eterno, oramos também por este início de semana, meu Deus, pedindo Teu Pai que seja uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia do Teu amor, cheia da Tua misericórdia. Que venhas guardar o trabalhador, a trabalhadora, as crianças, os jovens, os adolescentes, meu Pai, guardando debaixo da Tua poderosa mão, meu Deus, livrando-nós, ó Deus, de todo homem, de toda mulher perverso. Deus eterno, declaramos uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.